eu queria perguntar o que o senhor considera essencial para o fisioterapeuta saber sobre a cirurgia antes de começar a reabilitação. Principalmente as limitações, né? E eventualmente o cirurgião comunica ao fisioterapeuta. Isso é muito importante. Quando eu falo em lesão no cruzado anterior, eu tenho uma gama de possibilidades. Só para dar um exemplo técnico, hoje provavelmente 70% dos meus pacientes eu indico não só a reconstrução do cruzado anterior, como também do anterolateral, que chama hoje de gesto lateral. Mas ali uma série de critérios que hoje são cada vez mais consistentes na literatura. Então, isso é importante que se saiba. Eu preciso saber se foi feita alguma reconstrução de ligamento associado, se foi feita, por exemplo, sutura de menisco. É muito comum a gente fazer sutura de menisco. Eu preciso saber qual a região do menisco que foi suturada. Então, por exemplo, eu tenho por hábito liberar descarga de peso para praticamente todos os meus pacientes que eu fiz reconstrução sutura do menisco. No entanto, se é uma sutura de raiz, que é uma sutura com uma característica bem diferente, aí eu já restringo a flexão acima de 90 graus. Então, são questões muito técnicas que naturalmente o fisioterapeuta não tem necessidade, não tem obrigação de saber, mas é importante que ele entenda que existem nuances que devem ser discutidas com o cirurgião. Então, isso é importante, né? E é importante que nesse contexto ninguém é melhor do que ninguém, mas cada um tem o seu papel e isso tem que ser respeitado, porque o conhecimento que eu tenho sobre fisioterapia é um conhecimento limitado, então eu discuto com o fisioterapeuta até certo ponto. Da mesma forma, o conhecimento que o fisioterapeuta tem sobre cirurgia é limitado, isso sim tem que ser respeitado, isso sim tem que ser estabelecido esse contato, porque a gente está num cenário que, na verdade, o que importa não é o que eu acho, o que o fisioterapeuta acha, e sim o que importa é o que é melhor para o paciente. Então, nessa linha de ver o que é melhor para o paciente, a comunicação é fundamental. Bom, quais perguntas o fisioterapeuta deveria sempre fazer ao cirurgião antes de iniciar o tratamento? A primeira, sem dúvida, se existe alguma restrição contra o movimento, restrição sobre descarga de peso, se está liberado descarga de peso ou não, porque, como eu falei, dentro dessa seara de cruzado anteriores tem uma possibilidade gigantesca. Por exemplo, eventualmente eu posso, junto com o reconstrução do cruzado anterior, fazer uma osteotomia. Se eu fizer uma osteotomia, muda por completo o meu pós-operatório. Então, não necessariamente, eu diria que quase nunca elas são iguais. Por isso que é importante essa conversa. Então, sim, perguntar se existe alguma restrição, né, sobre arco de movimento, se existe algum movimento que tem que ser evitado, se existe alguma situação que precisa ser protegida. Por exemplo, se eu vou fazer uma reconstrução do cruzado anterior associado a uma reconstrução periférica, normalmente eu protejo isso. Então, a gente libera a descarga de peso, o ganho de ADM, mas eu faço um ganho de ADM protegido com uma órtese articulada, por exemplo, justamente para a gente tentar minimizar o risco de frouxidão, de complicações dessa reconstrução. Enfim, o fato é, como eu falei, isso não é obrigação do fisioterapeuta saber, mas eu diria que é obrigação dele perguntar, sim, porque isso impacta muito em resultado. Na sua visão, qual é o maior erro que o fisioterapeuta pode cometer no pré ou no pós-operatório? Eu acho que é não estabelecer um contato com o cirurgião e tem uma coisa que me incomoda muito, né? Não dar importância para aquilo que o cirurgião escreve ou eventualmente fala. Eu acho que isso é o pior. Isso mostra um desrespeito, um desconhecimento do que é tudo aquele processo. E ao longo desses meus 27 anos de carreira, é óbvio que eu já me deparei várias vezes com isso. E até em função disso, eu procuro direcionar os meus pós-operatórios para fisioterapeutas que eu entendo que sabem trabalhar em equipe, que prezam por esse respeito mútuo, porque a gente não pode, em hipótese alguma, em detrimento da minha vontade, em detrimento do meu orgulho, eu botar em risco o tratamento de um paciente. Isso aí, na minha cabeça, é inconcebível para qualquer profissional de saúde. Então, eu acho que isso é uma coisa extremamente importante, porque às vezes existe
umas situações que são totalmente desnecessárias, acontecer entre médico e fisioterapeuta, quando na verdade essa relação tem que ser uma relação de cooperação mútua em prol do paciente. O que interessa aqui não é o meu orgulho, o orgulho do que interessa é o paciente. Enquanto a gente não entender isso, aí vai ficar difícil de conseguir ajudar o paciente. Em relação à conduta, o senhor tem alguma conduta que o fisioterapeuta aplica frequentemente e que na sua visão deveria ser evitada? Alguma conduta que o senhor já viu na internet? Algum vídeo que o senhor leu desse outro? Não, o que eu acho é o seguinte, é que isso acaba muito trabalhando em função da questão de você não conhecer as limitações. Eu acho que o importante aí é você conhecer as limitações. E talvez assim, a grande preocupação é quando você, eventualmente, num afã de acelerar o processo de recuperação, você acaba atropelando etapas. Então, talvez a conduta mais temerosa é você não respeitar os prazos e querer acelerar um processo, muitas vezes botando em risco o paciente, né? O sucesso da cirurgia daquele paciente. Então, eu acho que isso tem que ser essa decisão tem que ser uma decisão colegiada, né? A gente tem etapas, por exemplo, a questão especificamente do episódio anterior, a gente sabe que entre o quarto e sexto mês, aquele enxerto ele passa por um processo de necrose, e depois ele enfrenta uma nova celularização daquele enxerto. Então, essa é uma fase que muitas vezes o paciente está muito bem, mas o enxerto está extremamente frágil. Então, se você não respeita isso, né, e acaba acelerando, você pode botar a perder toda uma cirurgia e aquilo que muitas vezes implicaria numa recuperação 1 ou 2 meses mais rápida, ela impacta diante de uma cirurgia num retardo de até 1 ano em função de uma reruptura num momento que não precisaria ter. Então, acho que a questão é justamente essa. Por isso que eu entendo que isso é um tipo de responsabilidade que o fisioterapeuta não precisa puxar para si. Acho que isso tem que ser conversado, discutido e, como eu falei para você, dependendo do tipo de paciente que você lide, cada vez mais a gente tem atletas, por mais que não sejam atletas profissionais, mas pessoas que querem performance, essa última etapa ela tem que ter o papel, a participação, por exemplo, do educador físico. Sem dúvida, ele tem as métricas que é muito mais da seara dele do que do fisioterapeuta. Então, acho que é importante isso ser colegiado, envolver o cirurgião, envolver o fisioterapeuta, dependendo da estrutura que você dispõe, o educador físico também. A última pergunta é como podemos melhorar a comunicação entre o cirurgião e a fisioterapia para garantir o melhor esporte ou a eficiência do tratamento? Eu acho que assim, a primeira coisa é você estabelecendo uma relação de confiança, isso é muito importante. Né? E essa relação de confiança ela começa no dia a dia. Uma das situações que eu acho que estreita muito essa relação é quando você se habitua a participar de reuniões científicas, né? Ouvindo um pouco, ouvindo o ponto de vista do outro. Então, quando você coloca na sua rotina, na sua prática diária, um momento para se discutir, para se fazer educação continuada, então participar assim de eventos científicos, de reuniões clínicas, quando você, isso já se cria uma certa relação e uma relação de confiança. Isso é uma relação de confiança. Então eu preciso ter dentro da equipe pessoas que eu confie, porque não existe nada pior no processo de reabilitação quando existe não existe um casamento entre o cirurgião e o fisioterapeuta. Isso é terrível porque começa um puxar para um lado para o outro e no final das contas o grande prejudicar é vai ser o paciente. Então, eu acho que esse é um aspecto. E a outra é você tentar criar um vínculo de você passar a trabalhar, se possível, mais com uma equipe ou conhecer detalhes dessa equipe. Então, cada um tem uma maneira de conduzir o pós-operatório, então se você conhece isso, fica mais fácil, né, esse contato. E, naturalmente, estabelecer o contato com o médico, isso é muito importante. Então, toda vez que você estabelece, mostra que você está preocupado em entregar o melhor para o paciente, dificilmente você vai ter algum tipo de resistência do lado do médico, porque, afinal de contas,
todo mundo tem que querer o mesmo e quer o mesmo, que é o mesmo paciente. Então, eu quero lhe agradecer muito por esse espaço, pelo seu tempo, que é muito corrido, seu bem tarefado. E eu sei que todos os colegas que participaram do curso que vão ver essa gravação vão achar extremamente diferencial a sua abordagem. Particularmente, essa é uma proximidade, um contato que eu nunca tive com um médico assim, e que nós é simples, é fácil conversar, trocar ideia, fazer até um pode forçar o que pode, simples assim. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, mas eu acho que é isso. Eu acho que a mensagem final, Daniel, é isso. A gente precisa conversar, a gente precisa se respeitar, sempre com o objetivo de entregar o melhor para o nosso paciente. Então, quando a gente olha isso e tira todo o resto, a chance da gente ajudar o paciente aumenta muito. Então, não precisa ninguém é dono da verdade, naturalmente, e as decisões críticas elas têm que ser colegiadas, porque isso, sem dúvida, impacta em segurança para o paciente e melhor resultado no final.